Em muitos casos, eu acho que os pais têm vontade que o filho seja jogador de futebol, mais vontade do que o próprio filho, né? Porque às vezes a criança está ali, está curtindo aquele momento, e isso vai despertando, né, ao longo dos anos. E o pai já visualiza algo lá na frente, né? Já quer tratar o filho como realmente uma grande joia, né? Que o esporte pode ganhar. Então pode ter esse conflito. E o Grêmio União tem até psicólogo, enfim, né? Os meninos que são os treinadores conversam bastante com os pais, que eles têm que entender também, né, a limitação dos meninos, tem que priorizar o estudo, que é mais importante de tudo isso, né, Théo? E o fato é, né, Reinaldo, você bem disse, né, o esporte ele mudou, né? Antes a criança era mais sozinha, né? Brincava nas várzeas, né? E isso mudou, né? Hoje o esporte está cada vez mais os clubes, né? Como o Grêmio União, eles desenvolvem o esporte, né? E aí, nesse desenvolvimento do esporte, o Grêmio União não é desse formato, mas normalmente o associado que tem espaço não tem mais, né? Não tem mais outros espaços dentro das cidades, né? E aí fica muito restrito ao clube. E aí, ao clube, a gente sabe que o menino tem que ser associado, é para uma classe específica, né? Uma classe econômica específica. E quando a gente abre, né? Abre essas portas, a gente abre as possibilidades da pessoa ter o direito à prática esportiva, ter o direito ao lazer, né? E aí a gente, muitas das vezes, a gente confunde, né? Esse limite. E aí a gente coloca o filho num espaço esportivo achando que é um investimento, né? Um investimento para que ele no futuro se torne um esportista profissional. E quando a gente fala de futebol, futsal, a gente já imagina o nosso filho num clube grande, indo para a Europa, e isso mobiliza uma família, às vezes, né? E mobiliza uma família e pressiona a criança a se tornar um profissional, porque tem que cuidar da família, né? E isso, de fato, a gente tem que ter um trabalho psicológico, porque é uma minoria da minoria que atinge o alto nível, né? E o Neymar é um só, né? E igual o Neymar no Brasil, a gente vê que são poucas, né? E a gente tem um universo no futebol brasileiro, né? Tem um dado da CBF que diz que 84% dos jogadores profissionais de futebol ganham entre 1 e 2 salários mínimos, né? Esse sonho de atingir um alto salário é para poucos de fato, né? E o esporte ele tem que ser pensado para a criança como uma prática esportiva para desenvolver aspectos motores, aspectos humanos, né? Valores, isso daí que a gente tem que pensar num primeiro momento. É lógico que é bem legal, né? A gente ter atletas de pinda na seleção brasileira, como foi o caso do Luiz Gustavo, né? Isso. É bem interessante, mas a história do Luiz Gustavo explica muito bem isso, né? Porque ele começou e ninguém conhecia, daqui a pouco foi aparecendo, e quando a gente viu, olha, tem um cara de pinda no Brasil, né? E o caso o Everson, né? O goleiro, Everson, do Atlético Mineiro, já é um, começou no Grêmio União. Isso já é uma outra É, característica, né? Começou numa escolinha, e aí a gente já conhecia ele, olha, tem um goleiro bom lá em Pinda, que sabe jogar com o pé, não sei o quê. Ah, daí ele foi para o Ceará, daí chegou na seleção brasileira, tá muito bem hoje, mas são caminhos diferentes, né? E que muitas das vezes a gente tem que deixar a criança desenvolver, né? Não ficar nessa coisa de pressão. E o que você falou, né? A prioridade nesse momento é. é a educação. O cara tem que estudar no primeiro momento e jogar e atingir esse nível de prazer, né? Porque não adianta nada a criança. Eu escutei uma frase uma vez, Reinaldo, que eu fiquei na minha cabeça, né? Não adianta nada a criança ser campeã no sub-8, campeã no sub-9, campeã no sub-11, campeã no sub-15, mas chega no 16 e ela não quer mais jogar bola. E aí a gente perdeu muitas das vezes um talento, né? É. E um fruto aí e uma pessoa que poderia ser apaixonada pelo esporte que não gosta mais de. E aí a gente perde toda uma cadeia, né? A gente perde um cara que poderia gostar do esporte, poderia praticar e melhorar a sua saúde, poderia ter um lazer a partir do esporte. E a gente perde todo não só uma possibilidade de um jogador ser profissional, a gente perde muita coisa, né? Perde muita coisa não incentivando as pessoas ao esporte.